Acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô disposta a tentar. Fico feliz. Porque o jogo tem aquela sensação de ser você jogando, né? Então tem coisas que batem muito mais do que você tá assistindo alguém. Fecha as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Eu lembro que a gente ficava vendo desenho, acabava o desenho e a gente jogava Super Nintendo por horas e horas. Comprava jogos, falava, qual joguinho você tá querendo agora? Vamos comprar um outro. Agora vamos comprar um outro CD então. Eu chorei com o Unpacking, só porque o final é bonitinho. You have no honor. And you are a slave to it. It would mean a lot to me. Please. Vai trazer algum sentimento novo, alguma experiência, é com certeza uma forma de arte, sabe? Os problemas com a questão de misoginia e racismo e várias outras coisas. Então... Go to your family. Arthur! Get the hell out of here and be a goddamn man. Era uma sensação assim, não era nem uma raiva, não era nada. Uma sensação, uma extrema decepção. Hey, brother! Gente, nossa, isso aqui impactou muito minha vida. Eu preciso contar pra vocês o que tá acontecendo. Get back to the one I love. Quando deu essa cena, eu parei. Eu tive que parar e ter um momento pra absorver. E ele falou assim, nossa, eu tô sendo machista com isso? Sim, tá. Mas não sou mais o seu monstro. Você era tudo que eu queria ser! O seu cérebro entra num pânico, tipo assim, você trava. Tem controle de todos os elementos. Eu amo essa cena, eu visualizo perfeitamente. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento. Isso não existe em outra mídia, isso é maravilhoso. Eu escolhi matar ele. E tipo assim, caralho, foi uma desgraça. Eu teria feito tudo igual. Meu nome é Arthur Figueiredo, eu tenho 22 anos. Meu nome completo é Rosilene Fonseca Belli. Adriele de Souza Fonseca Belli. Sou a Gabriela Lima Moroni, tenho 21 anos e atualmente moro em Juiz de Fora. Meu nome é Jason Canondia e eu tenho 29 agora. Eu sou a Rose, eu sou casada com uma mulher, sou lésbica, tenho 38 anos, gosto de jogar videogames, tenho 2 cachorrinhos, 4 gatos e essa sou eu. Eu sou de Mar de Espanha, é uma cidade que tem tipo 15 mil habitantes aqui do lado. E teve uma prima minha que falou que tipo tinha um curso que era parecido com marketing, que era rádio e TV. Eu sou casada com a Rose, mãe de vários pets e servidora pública. Formei em Direito. E aí eu fui ver a grade, vi que tinha fotografia, me interessei muito. E aí eu fui, passei raspando assim, melhor não lembrar, só porque ficou sensível. Eu fiz rádio e TV na UFJF, né? Rádio e TV Internet na UFJF. E foi, assim, foi uma experiência que me proporcionou muita coisa. Atualmente eu trabalho
sou bolsista na reitoria de imagens, sou fotógrafa. Mas eu trabalhei muito tempo como designer, tipo assim, pelo medo de não passar na faculdade, eu fiz um curso técnico de design pra, tipo, se tudo der errado, tem design. E eu trabalhei por uns 3 anos atualmente. 3 anos assim que eu trabalho com design. Principalmente quando a gente tinha coisas pra fazer, eu sempre gostei muito de misturar o meu universo do dever com o meu universo da diversão. Então, ao longo de todo o curso, eu ia sempre tentando trazer o assunto dos games para, sei lá, trabalho. Eu fiz o documentário. Só uma curiosidade que eu gosto de botar. Eu sou juiz penal de 3ª geração. Eu estou formando em psicologia agora, vírgula, porque não sai. Eu acabei de fazer o pedido da minha colação de grau. No geral, eu também, tipo assim, eu gosto de costurar, faço cosplay de vez em quando. E só achei legal de comentar isso porque eu fiz o cosplay do Noob Saibot no Mortal Kombat esse ano de Halloween. Eu fiz pesquisa em cima de games, né, tratando os games como uma forma narrativa, assim como cinema, teatro, TV e outras várias mídias. E também fiz um documentário, né, sobre o esporte eletrônico. Esse irmão que eu comentei, ele é 4 anos mais velho que eu. A gente ganhou um PlayStation 2 durante a infância, assim, sei lá, eu tinha 6, alguma coisa assim. E tinha muito pouco jogo de 2, né? Então eu acabava assistindo muito, era tipo uma série pra mim, ele jogando Resident Evil 4. Eu já joguei muito GTA também, porque a gente comprava naquelas camelô, sabe, 3x10, e aí sempre tinha um GTA Sonic. Era só o GTA com um mod que o personagem virava o Sonic, sabe? E ele ficava vazando nos carros, assim, a cabeça dele, enfim. Tinha do Dragon Ball, tinha vários, eu já joguei todos esses com mod. Mas eu acabei entrando mais em jogo, cultura pop, assim, completamente por ele. Gosto musical, enfim, acho que é básico de irmão mais novo você pegar metade da personalidade do seu irmão mais velho, né? Porque a gente dividia o mesmo PC, então a gente tinha um tempo assim, ele vai usar o computador, então eu vou usar o PlayStation, e a gente invertia e coisas assim. E aí na pandemia, meus pais me deram o meu próprio PC, foi no ano que lançou Valorant, e aí eu baixei, não sabia nada de FPS, porque ele foi o meu primeiro FPS, então foi uma merda. Mas tem coisas que, sei lá, eu gostava muito de jogar e meu irmão não, por exemplo, The Sims. Então meu irmão é um jogo idiota, enfim, não vai jogar. Um outro primo meu, ele tinha o Super Nintendo na casa dele, que era... Pô, eu lembro que a gente ficava vendo desenho, acabava o desenho e a gente jogava Super Nintendo por horas e horas. Super Mario, Aladdin, Fórmula 1. Aqui, crescendo, hoje eu moro no mesmo lugar que eu cresci, né? E eu não tinha muita criança da minha idade por aqui, sempre, né? Às vezes tinha, às vezes não tinha. Então eu ficava muito em casa, sozinho, jogando. Seja no computador, seja em console. E, pô, parece que só foi ficando na minha vida. Ficando. Era isso que eu gostava de fazer, era isso que eu gostava de consumir. Então, ficou tanto que eu tirei do campo só da apreciação e falei, deixa eu mexer nisso aqui, trabalhar com isso. Então, na verdade, tudo começou quando a Nação do Fogo atacou, tô brincando. Tudo começou quando meu pai comprou um Mega Drive pra mim, tipo, aleatoriamente. Não sei se foi de aniversário, não lembro se foi de Natal. Aí eu lembro que ele trabalhava num banco. E aí, não sei porque o banco ofereceu uma super promoção pra ele comprar, que era caro essas coisas na época, né? Aí eu acho que o banco ofereceu tipo uma linha de crédito pra você poder comprar videogame, uma coisa super aleatória. Não sei se estavam tendo uma política de divulgar aqui no Brasil. E aí trouxe pra casa. E aí ele só tinha um jogo, que era o Sonic. Só que ele era muito bom, então assim, eu morri, tipo, jogando Sonic.
Eu joguei ele até ele nem funcionar mais. Porque eu não sei se você vai, nessa época, não sei se você pegou, nessa época não existia save. Não existia esse tipo de coisa, tipo Sonic. Você entrava no jogo. Se você acabasse as suas vidas, você começava do zero. Tipo assim, não existe salvar. Entendeu? Se seu pai te chamasse pra jantar, sua mãe falasse desliga. Por isso que você ficava muito bom nas coisas, porque você passava 1000 vezes pela mesma fase, sabe? Eu joguei 1000 vezes a fase, você descobria tudo que tinha daquela fase, você sabia de cor e salteada a fase, entendeu? Eu lembro de um dia que a gente foi, não sei onde que a gente foi em algum mercado, alguma feira, e eles estavam vendendo o Mega Drive, e na época ninguém tinha real. Meu pai comprou, tipo assim, foi super, tipo, comprou numa época que ninguém costumava ter videogame em casa. Tipo, aí eu lembro que o pessoal, os meninos, a galera fazia fila, assim, pra jogar na feira, que era, tipo, lançamento e tal, Sonic, aí sentava, cada um sentava, e aí, tipo assim, era isso. Aí acabava aquelas vidinhas pouquinho que o Sonic tinha, e aí já dava espaço pra outro. Aí eu fui e sentei pra jogar, só que eu já jogava em casa, e eu já sabia tudo. E aí eu sentei e mofei lá, meu pai falou, pô, então, a galera tá doida pra jogar, você tem ele em casa, tipo assim, deixa as crianças jogar, tipo, me tirou dali, sabe, não deixa eu jogar. Aí o pessoal ficava, nossa, ela é pró, ela deve ser profissional e tal, tipo assim. E eu não era, só tinha eu joguinho em casa, entendeu? Na época era tipo super assim, não tinha essas coisas, tipo assim. Eu não sabia qual que era o final, tinha jogo que às vezes eu jogava e eu fui descobrir depois de velha qual que era o final, qual que era a última fase. Porque também não era muito fácil de pesquisar na internet, né, pra saber, tipo assim, até onde o jogo ia, entendeu? Você não sabia, às vezes você ficava sem saber. Eu comecei a jogar desde nova, desde criança. Eu ganhei um Atari do meu pai, meu padrinho, na verdade. Ele comprou um pro filho dele e apresentou pro meu pai e falou, olha, um videogame legal pras crianças. E ele me deu de presente e eu comecei com o Atari. E gostava, jogava o dia inteiro, eu e minha irmã, a gente brincava muito e foi crescendo essa paixão por joguinhos e a gente foi evoluindo de consoles e depois passou pro PlayStation 1, 2, aí depois Mega Drive, teve Nintendo 64, a gente passou por várias plataformas de jogos e a gente continua gostando muito, eu continuo gostando muito e sempre joguei a infância inteira, continuo jogando adulta, eu gosto muito. Aí, tipo assim, quando eu comecei a mexer, até um PC que era meu, mesmo que assim, como meu pai mexia muito com a questão do Windows, ele deixava várias coisas restritas, mas eu, tipo assim, não tinha por que aquele PC ficar ligado na internet. Então eu tinha basicamente 3 coisas pra fazer. Mentira, 2. Que era o coisa que foi assim que eu aprendi a mexer no Photoshop. Photoshop, CorelDRAW, o Paint também, era o que tinha pra fazer. Não tinha acesso liberado à internet por muito tempo. E jogo. E na época o meu pai, ele tinha era um site de jogo pirata. Você pagava R$5 num jogo que ele mandava pra você. Tipo, sabe o esquema da Netflix de início, de que eles te mandavam por correio? Era isso, só que com um jogo. E só que você ficava com o jogo, era tipo assim, tinha a assinatura que você contribuía, ou você podia simplesmente, tipo assim, comprar jogos. Meu pai, ele tipo assim, você quer... E foi basicamente assim que eu comecei. Eu raramente jogo sozinho. Eu jogo muito mais com os meus amigos. Então é um momento de conexão com eles. Eu tenho muitos amigos que moram longe. Recentemente eu comecei a jogar com uma amiga minha de infância que está morando na Alemanha. Então, por causa de jogo, é uma forma de eu manter minhas amizades assim perto, fazer alguma coisa com eles, independente da distância, né? Então tem um quê de socialização. Já conheci muita gente que hoje em dia eu chamo de amigos através dos jogos, e eu acho que é bem mais por esse lado de conexão que eu jogo hoje, mais do que qualquer outra coisa. De você poder ser uma parte ativa ali, né, naquele entretenimento, né, geralmente você, vou ler um livro, vou assistir um filme. Videogame não, né? Você pega e você entra numa aventura, né? Você pega e faz, e aí você pode fazer um monte de coisa, né?
E você pode ir por universos que não existem, outras realidades, fazer várias coisas que na vida real você não conseguiria nunca fazer. Então acho que isso que é o mais legal assim, do videogame. E em vez de você estar só assistindo ou lendo alguém fazendo a história de alguém, você está fazendo a sua própria história, você está jogando e fazendo o seu, sabe? E gosto também dessas coisas de passar de fase, essa dificuldade de superar aquela coisa, um tempo, uma marca, um recorde. Eu gosto desse desafio, então isso é algo que me atrai. Eu gosto, como jogos de tabuleiro, que você quer sempre dar o seu melhor. E acho que te leva para vários setores do jogo, que você tem vários estilos que você pode, ou superação, ou terror. Competitiva, sou bastante. Eu e minha esposa, a gente briga bastante, inclusive disputando para ver quem é melhor. A gente joga um futebol e droga, eu sempre perco, mas eu sou muito competitiva porque eu quero ganhar e a gente quer jogar várias e várias vezes, e quando não dá certo a gente continua insistindo até dar certo. Que uma das coisas que é complicado de ser da psicologia, não existe muito descanso, porque você está interagindo com pessoas o tempo todo. Você não fica perfeitamente de férias, não tem um momento que você descansa. E o videogame, tipo assim, esse tirar da realidade, que inclusive provavelmente é um dos motivos que eu gosto de The Sims, que é uma mentalidade muito básica. Então dá pra eu ter esse relaxamento. O Wii, principalmente, um dos motivos da qual ele teve a maior sobrevida da Nintendo até hoje é porque o Nintendo Wii foi muito usado na área de saúde, em fisioterapia, em várias coisas, porque tem certos exercícios de recuperação que às vezes você faz com uma pessoa que sofreu um acidente, isso vai do nível, tipo assim, comprometimento no cérebro até outros lugares. O Wii faz uma coisa muito interessante, porque pela questão do motion capture, ele tem mesmo porque os jogos que foram feitos pro Wii, pensando no Wii, são muito bem feitos, e você tira a monotonia de você ficar fazendo exercícios. Porque fazer exercício de atenção é um porre. É exercício, é chato. É basicamente você tá levantando peso com a sua atenção. Não é um músculo que fica bonito. No Wii não. No Wii é um jogo. Você tem motivos para estar querendo fazer aquilo além da recuperação. E o outro ponto, o Wii era muito mais barato do que vários outros, isso é mais na parte física do que mental, instrumentos que você podia usar. Então, ele teve essa sobrevida muito grande com estudos sobre isso. Os 3 pacientes fazem parte do estudo de Bárbara, que usa o jogo Nintendo Wii para complementar o trabalho da fisioterapia convencional. O controle postural das crianças, o equilíbrio também, e é tanto a funcionalidade de membro superior quanto de membro inferior. Com a ajuda da professora e orientadora do projeto, a jovem vai usar a tecnologia em prol da saúde das crianças e apresentar no final do ano letivo a conclusão do trabalho desenvolvido durante todo o semestre. Acho que os jogos são uma forma de arte, sim. E eu acho que tem muita coisa envolvida. Principalmente pra gente que é do audiovisual, é fácil de identificar onde está tudo isso. Primeiro que, num geral, você vai ver roteiro, isso tudo vai partir de um roteiro, você vai ter direção de fotografia, tem o lado artístico de você, qual que vai ser a identidade visual disso aqui, como que isso vai acontecer, a criação de personagens, a modelagem, né? Isso falando do lado artístico mais do que, além de toda a programação que tem por trás, né? Mas vamos botar assim a arte da programação também, né? Mas é tudo que a gente vê no audiovisual, a gente vê nos games, com a adição da programação, tudo que a gente tem em audiovisual tem nos games. E se não for considerar game como audiovisual, quer dizer, como arte, então o audiovisual também não é. É o meio que talvez mais englobe as mídias anteriores, né, os meios anteriores, agregando a questão da interatividade. The number of confirmed deaths has passed 200.
The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Ah, cara, de me emocionar com um jogo, com certeza foi o The Last of Us 2, assim. Foi uma parada que eu, assim, me abalou profundamente. Eu fiquei, assim, dias pensando naquilo, sabe? Quando você, sei lá, eu jogo, aí, tipo assim, tem aquela persona minha que joga videogame, aí aquilo me impactou muito, aí, tipo assim, sabe? Quando você chega pra trabalhar e você quer comentar com a pessoa que tá do teu lado, cara, nossa, eu joguei um jogo ontem, gente, me destruiu. Você vai falar, nossa, vou falar isso com essa pessoa, a pessoa vai falar, nossa, maluca, né? Tipo assim, né? Jogando videogame, é isso que tá de importante na sua vida, que aconteceu de importante na sua vida. Mas eu lembro disso, de ser muito impactante, de eu não conseguir, assim, de eu querer falar com qualquer pessoa que eu encontrasse, tipo, gente, nossa, isso aqui impactou muito minha vida, eu preciso contar pra vocês o que tá acontecendo, sabe? Isso aí foi uma coisa que impactou muito. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram. Manter alguém jogando é lucrativo pro jogo, né? Então todo o fluxo de dopamina que faz alguém viciar em alguma coisa, eu acho que é muito perigoso. Não acontece sempre, mas tem muitos casos. Pô, eu mesmo falo que eu jogo de jogo repetitivo e jogo de competitivo, porque tem essa injeção constante de não sei o que vai acontecer depois, e quando você vê, você tá preso ali por sei lá quantas horas, né? Em relação à indústria, é em relação ao preço, que virou uma coisa super, tipo, encareceu muito, virou uma coisa, né, de difícil acesso, sabe? Acaba perdendo o porquê que os joguinhos são feitos, qual é o objetivo com aquilo, o que você quer alterar na realidade daquela pessoa, o que você quer influenciar naquela pessoa. E aí quando vira só esse negócio de ganhar dinheiro, fica legal, eu não gosto. Eu passei com isso com o Overcooked. Tem várias expansões, várias coisas, e aí elas são muito caras. Paga caro no jogo, aí pra você jogar tipo 5 fases a mais, você tem que pagar R$70, sabe? Tipo, R$100, uma coisa que você, em, sei lá, meia hora acaba a sua experiência, sabe? Você já jogou aquela fase, entendeu? Que é até uma crítica também. Hoje em dia tem isso, né? Muita exclusividade. Aí você compra uma coisa, o controle não funciona no novo, você tem que comprar de novo. O joguinho que você comprou não roda mais aquilo ali, entendeu? Aí eles vão fazendo exclusividades. O jogo tal só tem na plataforma tal, se você não quiser... Sabe? Tipo assim, se você quiser, você vai ter que assinar isso aqui, você vai ter que pagar isso aqui, você vai ter que adquirir esse serviço, sabe? Isso aí é muito ruim, eu acho. O que acontece muito comigo é o cara querendo me ensinar a jogar com um boneco que eu já jogo o tempo inteiro. Tipo assim, Valorant, eu era muito mal no Killjoy, eu só jogava de Killjoy. E aí teve um cara que falou assim, vem cá, Killjoy, te ensinar a colocar uma torreta num lugar muito foda. Eu falei assim, vou evitar a treta, eu vou deixar o cara me ensinar e tal. O que aconteceu? Ele me travou na parede e matou minha boneca. Ele e mais um cara. Eu fiquei, que legal. E meu nome nem tava tão feminino, que eu troquei. Meu nick agora é tipo Ozzy. Ele é neutraço. E eu também não abri o microfone pra ele saber que minha voz é feminina. Enfim. E tem também uma coisa que quando a gente, sei lá, você não conhece a pessoa, vocês estão se conhecendo agora. Você fala, eu jogo. Eles automaticamente supõem que você joga de suporte. Que você é mulher. E mulher só joga de suporte. Dizem. Enfim, teve uma festa lá que a gente tava conversando sobre isso e aí o cara falou, vocês devem jogar de suporte, né? E ele falou assim, nossa, eu tô sendo machista falando isso? Sim, tá. Tipo assim, por exemplo, eu jogo de suporte porque eu sei que ninguém vai fazer essa função melhor que eu. Porque toda vez que eu jogo de suporte, não tem. E no Overwatch eu sou majoritariamente tanque. Então não é nem tanto suporte assim. Mas os caras já supõem que você joga de suporte por sei lá o quê. Aí a retina dos homens é muito melhor pra DPS, porque eu tiro, acerto. Sei lá o que eles pensam, mas enfim.
entendeu? Esse negócio da mulher fazer hoje em dia, nossa, agora a personagem principal é mulher, agora o personagem principal é gay, não sei o que, entendeu? O pessoal reclama, cadê hoje em dia, não posso sentar mais no jogo e ver um macho quebrando tudo, matando todo mundo, entendeu? Tipo assim, tem essa coisa, ou então você tá num jogo online, e aí você tá numa conversa e tal, aí a pessoa vê que você é mulher, aí, sabe, te xinga ou fala umas coisas nada a ver com você, sabe, por causa disso. A pessoa acha que por estar online com você, que não tá te vendo, ela pode falar qualquer coisa com você, pode te chamar de qualquer coisa, pode te xingar de qualquer coisa. Acho que as políticas das empresas desses jogos online não são suficientes, sabe, elas não vetam o que deveriam. A gente já joguei COD várias vezes e o pessoal tinha uns nomes, tipo assim, super... que deveriam ser, tipo, nem a pessoa não conseguir nem cadastrar aquele nome, não conseguir nem, sabe? Pode falar, mandar no próprio chat do jogo um monte de coisa ofensiva. Então, assim, em relação à comunidade gamer, o que eu tenho pra reclamar é isso, sabe? Que às vezes o pessoal passa dos limites. Cara, eu acho que a primeira vez que eu notei foi o Mortal Kombat, porque o Mortal Kombat é um ótimo exemplo de como uma roupa não faz sentido nenhum, né? Enfim, eu joguei vários com meu irmão e, sei lá, tinha o Sub-Zero, tinha o Scorpion, roupa normal de ninja, no máximo um troço amarelo, um troço azul que não faz sentido com ninja, mas a gente ignora. E aí tinha as mulheres lá que você andava e os caras gastavam 3D só na teta delas, tipo assim, gastava todo o dinheiro pra fazer a teta mexer. E, tipo assim, uma mulher que tá dando cambalhota, aquilo não tá confortável pra ela. Ela precisa de algo que comprima, que deixa confortável pra ela fazer o movimento que ela precisa fazer. Me incomoda. Tipo, eu noto, só que aí, ao mesmo tempo, eu noto que meu irmão não nota, sabe? Porque pra ele, tipo, é o design da personagem, sei lá. No meu doc eu falei muito do design da Melina, que nos jogos novos ela, sei lá, tem uma calça, ela consegue ter um decote, uma coisa assim, sem ficar sem noção, sabe? Tipo, sem sentido. E ele falou, não, mas é porque esse daí é um design clássico da menina e, sabe, é dela, é estético dela e tal. Mas todas as bonecas do Resident Evil tem, do Mortal Kombat tem essas roupas, assim. Não é questão da Melina ser femme fatale e ela ter. Eu também falei, acho que da Miss Fortune, que uma entrevistada minha fala. E aí a foto da Miss Fortune, ela tá com a coluna toda pra trás, assim, tipo... Enfim, me incomoda porque, sendo mulher, eu sei que as coisas não ficam confortáveis desse jeito, sabe? Se alguém for, sei lá, tipo a Lara Croft de short, jeans. Tipo assim, gente, ela é uma exploradora, ela tem que estar preparada pra, sei lá, saltar, escalar. Jeans, até pra homem, não serve, gente. Não tem como se fazer nada de jeans. É tipo... enfim, escolha burra de design me irrita. Até porque eu sou designer, me irrita mais ainda. Enfim, muito a falar. A questão tem a ver muito com a época de marketing, principalmente na época do PS2. Videogame era um brinquedo de menino, porque não se pensava nem em videogame como uma coisa além de um brinquedo. Por que existiu a Lara Croft naquela época então? Porque você não... E isso é uma coisa que eu realmente nunca tinha reparado. Eles não te colocam na posição de você é a Lara Croft. O jogo te coloca na posição de você estar protegendo a Lara Croft. E é só por isso que ela entra como protagonista. Porque não te tira aquela coisa. É o imaginário do seu público-alvo, é masculino, e ele não te desafia com isso. Sim, com certeza. Quem não joga videogame, quem não tá acostumado com isso, não faz ideia que videogame tem isso, sabe? Pelo contrário, eu acho que é só desperdício, que só tem violência e tal, que não tem coisa legal, que é só entretenimento, coisa jogada fora, que não tem nenhuma coisa pra você aprender ali, que, entendeu? Você tá jogando ali, você tá meio que desperdiçando seu tempo com nada na sua vida, que aquilo não vai te dar habilidade nenhuma, aquilo não vai te ensinar nada, aquilo não vai te ajudar em nada na vida, aquilo não vai te dar habilidade nenhuma pra você, sei lá, ter uma carreira, um trabalho, passar na faculdade, fazer uma prova, sabe? Essas coisas que a gente acha que a gente só pode fazer experiências que tenham uma coisa diretamente relacionada a alguma coisa que vai te fazer, tipo, vencer na vida, sabe? É meio que isso, o videogame tá lá embaixo, sabe? Tipo, ninguém acha que você vai ser... Hoje em dia que mudou isso, né? Porque aí as pessoas hoje em dia conseguem ganhar dinheiro com isso sem ser uma empresa de videogame, sem lançar jogos, né? Na real, eu acho, assim, que a gente é, tipo assim, essa geração minha agora, de 30, 40 anos e tal, talvez seja a primeira geração que chegue jogando videogame na idade mais velha, sabe? Que chegue ainda, tipo, antigamente não tinha isso, sabe?
entendeu? Por exemplo, o nosso pai, ele não foi criado jogando videogame, não tinha nada na época dele. Então, mas quando, por exemplo, eu tiver a idade dele, provavelmente eu ainda vou estar jogando videogame, então, sabe? É uma coisa assim, que você vai substituindo, sabe? Ele joga futebol até hoje na vida dele e eu vou jogar videogame, entendeu? Então, assim, sabe? Aquele hobby que você vai levando e tal, entendeu? E às vezes vira mais do que um hobby, mas tipo, você vai levando. Talvez essa seja a primeira geração de pessoas, né, que vão envelhecer jogando videogame. Talvez depois a gente tenha até que pensar em fazer videogames para pessoas mais velhas e é super visto, assim, quem não entende, quem não joga videogame e tal, super acha, tipo, sério, você vai me falar isso, você perdeu seu tempo com isso. Nossa, você trabalha, tem filho, uma carreira e chega em casa e joga videogame. Super, isso tem muito, isso aí tem o que mais tem, com certeza. Rola, é tipo super uma revelação, sabe? Nossa, você joga videogame? Como assim, sabe? Tem os dois, né? Ou tipo, nossa, você joga videogame, isso não combina em nada com você, porque, sei lá, você trabalha bem. Então, tipo assim, geralmente você relaciona a pessoa que joga videogame com pessoa meio que, sei lá, esculhambada, uma pessoa mais, tipo assim, sabe? Mais largadona, ou então com nerd, sabe? Uma pessoa mais nerdola e tal, entendeu? Mas que não é o estereótipo de uma mulher de 35 anos, com certeza não, foge muito, entendeu? Então é meio que uma revelação, um chá revelação, assim, quando eu comento que eu jogo videogame com alguém, entendeu? A pessoa sempre se surpreende. Quando eu comecei a jogar, eu comecei muito criança. Eu e minha irmã, a gente começou muito criança. E na escola, todo mundo falava, você joga videogame, isso é coisa de menino, por que você tá jogando isso? Tipo, vai jogar outra coisa, vai brincar de outra coisa, tem outras coisas, vai mexer no computador, ou sei lá o que. E eu falava, cara, mas eu gosto de jogar videogame. Eu só tinha essas amizades, eu falava só sobre os joguinhos que eu jogava, ou trazia os amigos mesmo pra jogar, eram todos meninos, não tinha uma menina. A gente ia em lan house, naquela época não tinha, consoles não eram tão baratos assim também, tão acessíveis. Quando começou a lançar esses consoles, a gente ia pra lan house, então, e todos eram meninos, e minha mãe ficava assim, nossa, um monte de menino, um monte de cara, rapazes e tal. Minha mãe ficava, só tem você de menina, você vai pra lá, pra esse ambiente, tipo, só que só tem você de menina. E eu era a única que jogava, e eu falava, eu gosto. Mas não eram todos menininhos novinhos e tal, por isso que minha mãe ficava com um pouco de medo. Eram, tipo, tinha uns caras velhos também e tal, e era só eu lá, de criança, 8 anos, 10 anos, sei lá, em lan house, pra jogar os joguinhos, 12 anos, e os caras lá de 20, 25 jogando, e não tinha uma menina, não tinha uma mulher, não tinha nada, era só eu. Brincar na rua, fazer amizade com completos estranhos que você não sabe quem é e se divertir. Hoje em dia a sociedade é muito mais perigosa, né, mais violenta. Não que não existisse antigamente esse tipo de coisa, mas hoje em dia é muito mais comum, né? Então, assim, antigamente a gente tinha confiança, a gente confiava no vizinho, confiava no amigo, confiava de deixar o filho com outras pessoas. Hoje em dia é tudo muito, então fica a experiência da criança, se o pai não tiver ali, a mãe colado 24 horas, fica muito restrito. Então você tem que criar meios de entretenimento hoje em dia. Acho que eu sei que o pessoal reclama, mas hoje é como assim, como é a sociedade, como é a juventude, cada geração tem o seu desafio. Eu acho que o dessa agora é esse, entendeu? Eu acho que a minha relação com o mundo gamer, com as pessoas gamers, tenho meus cunhados, as pessoas próximas, meus cunhados, minha esposa, meus primos, eles jogam bastante, então tem uma coisa muito positiva, é que eu acho que faz muitas amizades. A gente consegue conversar numa roda de amigos e puxar assuntos e ter assuntos para falar quando você fala de jogos. Eu acho que isso, tanto quanto série, filmes, hoje em dia está cada vez maior essa comunidade gamer, que todo mundo gosta de jogar. Então é um motivo para você fazer uma amizade, que é fácil você falar sobre isso, sobre o que você gosta de jogos, quais jogos, estilos e tudo mais. Isso eu acho que é algo positivo, muito bom para fazer cada vez mais amizades. Uma das minhas memórias mais fortes com questão de videogame era na época, tipo assim, que o Wii tinha acabado de chegar e a gente tava jogando, tipo assim, teve período de férias, mas eu lembro que essa situação tava só eu, meu pai e meu irmão. Talvez mais uma pessoa, não lembro agora. Mas essa não é a parte engraçada. A coisa a gente tava jogando tênis. Eu tava jogando
contra alguma outra pessoa. Não lembro quem. E meu irmão tava, tipo assim, com um copo de açaí, ele tava bebendo, coisa assistindo. E ele teve exatamente o reflexo de fazer isso. A coisa é que ele não jogou o copo longe, mas ele jogou açaí na sala toda. Eu amo essa cena, eu visualizo perfeitamente. Que do tipo assim, eu lembro, a coisa também que a TV ainda não era LED, não coisa assim. A TV tinha vidro, que era ótimo, que dava pra limpar fácil, mas... Foi uma coisa que, tipo assim, minha mãe é um pavio curto do caramba. E ela tava ali, foi uma situação tão coisa que ninguém nem levantou a voz, ninguém brigou, ninguém nada. A gente, tipo assim, eu que tava jogando, assim, a gente pausou o jogo. Eu lembro de, tipo assim, eu sentei no chão pra rir. Ninguém teve reação nenhuma, além de rir desesperadamente disso. Sim, não sei se você vai usar, mas essa história é muito boa pra não estar gravada em algum lugar. É porque você falou memória, que normalmente as pessoas têm a tendência de pensar sempre uma coisa triste. Psicólogo, eu tento fazer o caminho inverso também. Eu penso sempre nisso porque isso é uma coisa que eu tenho que falar às vezes na clínica, tipo assim, uma memória forte, não precisa ser triste, não precisa ser trágica, pode ser feliz, pode ser uma coisa idiota, pode ser simplesmente uma coisa engraçadíssima. Só é que isso é importante em questão de certas coisas. Por isso que eu sei que as pessoas nunca lembram disso, porque eu tenho que explicitar. Tipo, sua vida não é uma tragédia grega, você pode falar das coisas boas também. Acho que jogos são tanto quanto cinema, séries e... a gente fica, por exemplo, a gente vê uma história, acha muito legal e quer mostrar para as outras pessoas, quer ver a reação das outras pessoas jogando. Tem jogos que, por exemplo, você toma todas as decisões pelo personagem e algumas decisões são boas, outras ruins, e cada um tem um tipo de decisão, cada um tem um tipo de escolha. E eu acho muito interessante que você olha uma pessoa jogando que não escolheria exatamente o que você escolhe. Então acho que isso é muito, muito legal. Acho que é uma forma de você traduzir aquela sua arte, traduzir o seu eu para aquele personagem. Então definitivamente é uma forma de arte, sim. Tem alguns videogames que são praticamente exercícios de arte que fazem isso muito bem. Stanley Parable faz isso muito bem. E ele é um exemplo perfeito de uma história, de uma expressão artística, não necessariamente narrativa, ao mesmo tempo que ele está levando em consideração, tem toda uma questão metalinguística dentro desse jogo, mas ele é um exemplo perfeito de uma maneira não convencional de você fazer um movimento artístico que só pode existir em videogame. Listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha! Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Videogame entra numa interseção que eu gosto muito de... Eu amo animação. Você tem controle de todos os elementos ali. Não existe tipo assim, a luz dali queimou, vamos ter que fazer tudo de novo. Não, você controla todos o que está acontecendo ali. Certos tipos de catarse só existe em videogame pelo que você está incluído naquilo. Certos momentos de... Uma coisa que eu acho ótimo, raiva. É ótimo extravasar raiva, né? Principalmente porque eu jogo single player praticamente sempre. Não tem ninguém, são polígonos. Eu posso descontar quanta raiva eu quiser ali em cima. É perfeitamente seguro. Eu tenho a descarga que eu tava precisando, assim, e o coisa artístico, isso não é sem querer, isso é proposital, isso é extremamente proposital.
Just Dance, por exemplo. Ah, tudo bem, mas não é isso, é a música, é a coreografia. Tudo bem que a coreografia foi feita, então dá pra até falar um pouco isso, mas não, a intenção não é essa. A sensação que passa de você jogar Just Dance é uma coisa completamente diferente de qualquer outra coisa. Você pode estar aprendendo uma coreografia que não é a mesma coisa, você pode ter saído pra dançar que não é a mesma coisa, você pode fazer 1000 coisas. É uma experiência muito própria, especialmente em grupo. E eu acho 100% que é uma forma de arte, envolve tanta gente trabalhando, tipo assim, envolve storyboard como qualquer outro desenho, qualquer outra série, envolve figurino, tipo, você tem que pensar um figurino pro personagem, tem que pensar no backstory do personagem, a direção de arte dentro do próprio jogo, tipo assim, o que vai estar na mesa daquele personagem que reflete a personalidade dele, ou então como organiza o quarto, sei lá, acho que eu penso muito, até em The Last of Us, o primeiro, que começa você jogando com a Sarah, que é a filha do Joel, e aí tem o quarto dela, que é todo infantil, tem troféu de esporte, porque ela pratica esporte, tem o quarto do Joe, que é todo bagunçado, porque ele é um velho cansado, um monte de remédio, porque ele é um velho fudido. Enfim, são detalhes que, tipo assim, tem que passar por um ser humano que vai pensar aquilo, sabe? Então, tipo assim, eu acho que tudo que o ser humano pensa é pra você absorver e, tipo, vai te trazer algum sentimento novo, alguma experiência, é com certeza uma forma de arte, sabe? Envolve música, tipo, pô, tem gente que chora ouvindo, sei lá, a soundtrack do The Last of Us, ou então de Interestelar, que não é um jogo, mas a soundtrack é muito foda. Ou então só com a própria imagem do jogo. Tem ator também, tipo, o jogo tem ator pra fazer captura facial, né, enfim. São muitas camadas que provam que jogo é uma forma de arte muito foda. Aquele The Walking Dead da Telltale, sabe? Que tem a Clementine e o Lee, tipo, ele é todo HQ. Cara, é um cuidado pra você fazer aquilo e não ficar estranho, que é muito foda, sabe? Tipo, não sei explicar, gente. Jogo é foda, jogo é arte, é isso aí. Ponto. Com certeza, sim. Uma forma de arte visual, com certeza. Eu acho que tudo que você cria e você tenta expressar de alguma forma suas ideias é uma forma de arte, né? Então, com certeza o videogame também é uma forma de arte meio marginalizada, meio nichada pra gente jovem e tal, mas com certeza uma resistência das artes tradicionais em verem o videogame assim. Mas com certeza, sim, é uma forma de arte. Se te faz pensar, se te faz entender o mundo de uma outra perspectiva, se é a expressão de alguém que tentou pôr o que pensa naquilo ali, com certeza é uma forma de arte. Me ajudar em algum aspecto da vida, sim. Quando meu pai faleceu, eu ficava jogando o tempo todo para passar o tempo, para não pensar naquilo, acho que amenizava um pouco a dor. Acho que nos momentos difíceis da vida a gente se apega a coisas que a gente gosta e isso era algo que me fazia relaxar, era algo que fazia eu passar meu tempo, era algo que me tirava daquela dor momentânea e eu me inseria em algo feliz, era uma coisa que me trazia felicidade. Então, acho que me ajudou bastante a passar e superar essa fase. Ele me incentivava muito, ele que me dava todos os videogames, ele que me apresentou o primeiro videogame, eu não tinha nem ideia do que era um videogame até ele comprar esse Atari pra mim, que meu padrinho falou pra ele me incentivava, ele falava, olha, saiu um novo videogame, vamos comprar? Você gostaria desse daqui? Mas ele não jogava nada comigo, ele não jogava, ele só ficava vendo eu, do meu lado, jogando, mas não jogava, não, ele não jogava comigo não, mas me incentivava bastante. Comprava jogos, falava, qual joguinho você tá querendo agora? Vamos comprar um outro. Agora vamos comprar um outro CD então. Realismo não é uma coisa, não é um bom termômetro de qualidade. Segundo, você quer realismo? Senta a bunda na janela da tua casa e olha pra rua. Porque nem reality show é realista. Não, eu quero ideias interessantes. Ultimamente eu tô jogando muito no celular também, COD Mobile. Ultimamente, não ultimamente, né? Graças ao Gabriel, tem uns 5 anos. Não quero também, sabe? O meu é meio termo. Justo.
Quer pausar um pouco? Vamos dar uma parada, né? A não ser quando eu tô muito viciada num jogo, gostando muito de um jogo, ela tem que me escutar, porque eu quero falar sobre a história, quero contar tudo que acontece, do início ao fim. Ela não sabe nada, mas tem que me escutar mesmo assim, que é dever de esposa, né? Escutar o objeto de interesse da pessoa no momento. Então ela tem que escutar, ela fica, que legal, vidinha, é mesmo, isso e tal. E assim, eu fico lá 1000 anos. Eu não sei se você chegou a anotar hoje, mas eu, pelo menos, eu gostava de anotar, assim, aproximadamente, né? Ali nos 16 minutos de gravação ele falou tal coisa. Você não vai assistir todas as 3 milhões de vezes. Você vai desistir na segunda, na terceira, você vai desistir de assistir. Você vai lembrar que eu te falei pra anotar, você vai começar a anotar tudo. Eu também achei que eu ia assistir tudo milhares de vezes.